Ei, gente, hoje vamos conversar um pouco sobre cheguei cedo na audiência, o que eu posso fazer? Então, a gente sempre aconselha todos os advogados, e essa é a nossa prática, a chegar 1 hora antes da audiência. Por que isso? Porque essa 1 hora vai ser fundamental para você. Primeiro, a primeira coisa que você tem que chegar quando você chega na sua vara é olhar a lista de processo. Conferir que o seu processo está ali, está na hora certa. Você vai perguntar em qual audiência que está acontecendo naquela hora, para saber se essa audiência está na hora certa. Então, vamos supor, se a audiência estiver marcada 2 horas da tarde, se realmente ela vai começar às 2 horas da tarde, ou se ela está muito atrasada. Isso vai fazer com que, primeiro, você já possa se antecipar. Caso você tenha outra audiência, aí nesse caso você vai na outra vara e fala, excelência, a minha audiência está muito atrasada na tal vara. Então, isso faz com que você possa se programar. E segundo, você vai poder ligar para o seu cliente e verificar se ele está quase chegando ou se ele precisa de mais tempo, para já não deixar com que ele chegue esbaforido e aí quando chega lá falta 1 hora ainda. Ou que ele tenha, conte com que a audiência esteja atrasada e chega lá não está atrasada, então para ele não se atrasar. Então esse telefonema para o cliente é muito importante, porque mostra para ele uma preocupação sua, que de fato um advogado deve ter, e também faz com que você se antecipe, caso você precise desse tempo ou não, para novas atuações. A outra coisa que você pode fazer quando você chega na audiência é conversar, procurar o advogado da outra parte. Uma conversa com o advogado da outra parte é muito importante antes da audiência. Primeiro, porque o clima vai se fazendo um clima mais fácil, mais ameno. Você mostra que você não tá ali para brigar, não tá nessa litigiosidade que é do processo. Você tá com bandeira branca, se de fato você estiver, né? Então, a gente mostra esse coleguismo, que é muito importante na advocacia. E também você pode trazer para o seu cliente, por exemplo, uma oportunidade de acordo, que antes da conversa você não teria para dar. Então, esse acordo também perguntado antes da audiência também mostra para o juiz que você foi cordial de tentar fazer um acordo, ou que pelo menos você foi atencioso, né, de procurar o advogado da parte contrária e tentar esse acordo. Então, só tem vantagens quando a gente conversa com o advogado da outra parte. Até para saber também se ele não quiser, se ele não tiver esse interesse, você passa para o seu cliente. A outra coisa e mais importante de quando a gente chega cedo é preparar toda a instrução nas suas testemunhas. Por que isso? Quando a gente chega antes da audiência, a gente pode ver, primeiro, quais são as testemunhas das outras partes, né, da outra parte no caso. Então, você pode perguntar tanto para o seu cliente quanto para suas testemunhas, se elas conhecem aquela testemunha, porque muitas vezes não há indicação no rol, então você já pode ver se é amiga, se é inimiga, se é primo, né? Na verdade, primo pode ser testemunha, não é impedida, mas pode ser suspeita por ser, por exemplo, amiga íntima da parte. Então, tudo isso vai ser vista na hora da audiência. Você pode verificar tudo isso. Pode ser inimigo do seu cliente, a testemunha. Então, isso você só consegue verificar lá na hora. Porque o advogado pode não conhecer as testemunhas da parte contrária, mas seu cliente pode conhecer. Ou as testemunhas do seu cliente podem conhecer. Isso faz, por exemplo, com que se for uma audiência trabalhista, você possa verificar já com a empresa se fulano de tal trabalhou na mesma época, se ela pode testemunhar durante todo o contrato de trabalho do seu cliente. Então, isso faz com que muitas vezes um fato provado pela outra parte não possa ser, por exemplo, todo o contrato provado. Então, ela passa a ter testemunha, em vez de ser por 5 anos, por exemplo, pelos 2 últimos meses. Então, isso faz toda a diferença para o resultado da sua audiência e para o ganho do processo, né? Então, para você conhecer as testemunhas, também para você refazer
eventual pergunta que você já tenha preparado, mas que numa conversa com a testemunha da sua parte, por exemplo, você acha que não é tão legal, que ele não presenciou tal fato. Então, você pode reformular as perguntas, lembrando sempre que o advogado não pode instruir, mas ele pode sim conversar com a testemunha. Então, além de conversar com as suas, presenciar, saber quais são as testemunhas da parte contrária. Você pode também conversar com o seu cliente, né? Às vezes, nesse tempo mais cedo, você consegue verificar que, por exemplo, ele não quer mais tanta discussão, ele prefere um acordo, mesmo tendo direito. Então, existe essa aproximação maior. E você consegue antever todas essas coisas e não ser surpresada na audiência. Por exemplo, para já garantir uma contradita, que se não fosse essa 1 hora, você não conseguiria. Então, muitas coisas são prevenidas e podem ser realizadas nesse tempinho que você deve chegar na audiência. Então, sempre chegue antes, se dedique à sua causa, ao seu cliente, às testemunhas, prepare uma lista de perguntas bem feitas, preste atenção no depoimento da testemunha contrária. Muitas vezes eles se referem a pessoas e você tem direito de pedir intimação dessa testemunha referida. Então, é muito válido toda essa atenção do advogado e atuação ativa no processo, na audiência. Boa sorte para vocês nas audiências.